Bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a atmosfera. Mas e você, aluno? Tem noção do que é a atmosfera? Hã? A atmosfera é a camada protetora que envolve a Terra. Tá vendo aqui, ó, o planeta Terra e aqui as mãos protegendo o planeta Terra? A atmosfera é como se fosse essas mãos aqui protegendo a Terra, porque a atmosfera é uma camada protetora que envolve a Terra. É nela que ocorrem todos os fenômenos atmosféricos. Ela é responsável por regular toda a existência de vida na Terra. Ela é de suma importância para a vida humana. Sem ela, nós não teríamos como sobreviver. A atmosfera é dividida em camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. É essa aqui, ó, a camada mais importante para a vida humana. É nela que os seres humanos vivem e é ela que é a responsável por regular toda a existência na vida da Terra. E é ela que nós vamos estudar na aula de geografia, tá? Porque a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. E essa camada gasosa que envolve o planeta Terra é cheia de gases. Entre os gases mais importantes estão o gás carbônico, que as plantas respiram, e o oxigênio, que é de suma importância para a vida no planeta Terra, principalmente dos seres vivos, porque é esse gás que nós respiramos. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando, né, a porcentagem de cada um desses gases no planeta Terra. O nitrogênio, o oxigênio, né? E nós não podemos esquecer que é na atmosfera que ocorre grande parte das funções, né? A atmosfera tem a função de manter a vida e a temperatura na Terra. Ela é responsável pelos climas, pelas plantações, pela vida humana. É na atmosfera que ocorre, né, a vida no planeta Terra. Por isso que ela é de suma importância para a vida. Ela que regula a vida no planeta Terra, né, dentro da atmosfera que ocorre isso. Aqui eu coloquei as camadas da atmosfera, cada uma delas, a mais importante, que está em contato com a litosfera, né, a troposfera, é onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos e a maior concentração de gases da atmosfera. Entre eles, o que eu disse para vocês, os mais importantes: o oxigênio para a vida humana e o gás carbônico que as plantas respiram. Essas outras camadas aqui, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e exosferas, vocês vão estudar mais profundamente na aula de ciências, tá bom? Nós vamos falar especificamente da troposfera, que é onde ocorre a vida humana, é nela que ocorrem os climas, que a gente vai estudar na aula de geografia, é nela que estão a maior parte das vegetações terrestres, né? Todas as vegetações terrestres estão dentro da troposfera. E para a gente conhecer um pouco sobre as plantas, a gente tem que saber a importância da troposfera para a vida humana, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala sobre as mudanças climáticas, sobre as formações vegetais no planeta, é dentro dessa camada que ela vai ocorrer. Aqui eu fiz um esquemazinho da troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Aqui, aproximadamente a quantidade de quilômetros que tem cada uma dessas camadas. Isso pode aparecer de forma diferente em alguns livros didáticos, porque dependendo do lugar que nós estamos aqui em cima da camada terrestre, né, da crosta terrestre, essa quantidade de quilômetro pode ser diferente. Lembrando sempre que, ó, o planeta Terra é regulado pela luz solar, né? As formas de vidas aqui em cima da troposfera dependem da luz do Sol.
Nós não podemos esquecer também que é na troposfera que ocorrem os fenômenos climáticos. Entre eles, né, o efeito estufa, que é provocado pela ação humana. Aqui eu coloquei um gráficozinho, um desenho falando sobre o efeito estufa. Vou mandar isso depois para a sala de aula para você ler certinho todos os quadros sobre o que é o efeito estufa, o que ele provoca, né? Como ele chega a acontecer no planeta Terra. O que o ser humano faz em cima do planeta Terra para que ocorra esse efeito estufa aí? Como eu disse para vocês, a camada da atmosfera mais importante é a troposfera, é a camada mais baixa onde nós vivemos. Ela começa no solo e vai em média até 12 quilômetros de altura. Nela ocorrem os fenômenos meteorológicos, o vento, a chuva, a neve, a neblina, a tempestade, os tornados e os furacões. A troposfera também é onde estão os rios, onde o ser humano planta, onde o ser humano constrói as suas casas, as suas residências, tá? E aqui eu coloquei para vocês os fenômenos atmosféricos, os mais importantes. A neve, os raios, os trovões, as tempestades, os furacões, a formação dos tornados e aqui até o arco-íris, né, que também é um fenômeno atmosférico. Todos eles ocorrem dentro dessa primeira camada aí que eu disse para vocês, chamada de troposfera. É na troposfera também que ocorrem as reações que provocam as mudanças no planeta Terra, né? Por exemplo, a emissão de certos gases na atmosfera resulta em reações químicas que ocasionam uma mudança de clima e consequente prejuízo na vida na Terra. Aí acontece o quê? Se o ser humano faz muita poluição atmosférica, ocorrem os impactos ambientais locais, que vai provocar desequilíbrio ecológico, que vai provocar os impactos globais, as mudanças climáticas e, consequentemente, a diminuição da camada de ozônio, que é aquela que está lá acima da troposfera, né? Que protege a vida no planeta Terra. É ela que evita os raios ultravioletas do Sol de chegar com grande intensidade no planeta Terra, provocando assim, né, a morte de algumas espécies, a seca, o câncer de pele e tantas outras coisas. Lembrando que é o ser humano o responsável por todas as mudanças que ocorrem dentro da troposfera. Todas as atividades humanas feitas em cima da troposfera vai provocar mudanças nas camadas da atmosfera, tá? O ser humano é o responsável por todas essas mudanças. Espero vocês na próxima aula.